O milionário Zé Luiz pede divórcio no calçadão e descobre segredo da mendiga negra, Dona Maria. O sol rachava o asfalto da Avenida Atlântica. Zé Luiz, todo engomadinho, microfone na mão, parecia um pinguim perdido no Saara. Do outro lado, Verônica, a socialite famosa, de óculos escuros e vestido de grife, tremia mais que vara verde. Uma roda de curiosos se formava, celulares filmando tudo. A cena, um show de horrores digno das piores novelas mexicanas. Chega, Verônica! Cansei da sua vidinha de madame. Quero divórcio, e aqui para todo mundo ouvir. Berrou Zé Luiz, a voz ecoando pelos prédios de Copacabana. A galera, claro, adorou o barraco. Começaram os e os conta tudo. Verônica tirou os óculos, os olhos vermelhos marejados. Zé Luiz, não faz isso! Por favor! Implorou, a voz sumindo no meio do burburinho. Mas Zé Luiz estava cego de raiva. Continuou o show. E tem mais. Descobriu um segredinho seu. Bem cabeludo, por sinal. Apontou o dedo acusador na direção de uma figura maltrapilha sentada na calçada, enrolada em trapos sujos. Dona Maria, a mendiga que vivia ali há anos. Ninguém dava bola pra ela, coitada. Essa mendiga, sabe mais da sua vida que eu, Verônica. E sabe coisas que você nunca me contou, gritou Zé Luiz, a galera vibrando com a revelação. Verônica empalideceu. Um suor frio escorria pela sua testa. Ela olhou para Dona Maria com um misto de pavor e desespero. A mendiga impassível fitava o mar, alheia ao caos que se desenrolava ao seu redor. Mas de repente um brilho estranho surgiu em seus olhos. Um brilho de reconhecimento? De aviso? Zé Luiz, aproveitando o momento de choque, avançou para cima de Dona Maria. A multidão abriu espaço, curiosa para saber o que ia acontecer. Ele se abaixou, a voz carregada de veneno. Dona Maria, conta para eles. Conta o que você sabe sobre a Verônica. Conta sobre o passado dela. Conta sobre... Nesse instante, um carro preto, com vidros fumês, parou bruscamente na avenida. Dois caras enormes, de terno e cara de poucos amigos, saltaram do veículo. Em segundos, agarraram Zé Luiz pelos braços e o jogaram dentro do carro. As portas se fecharam com um baque surdo. O carro arrancou em alta velocidade, deixando para trás uma Verônica em estado de choque e uma Dona Maria com um sorriso enigmático nos lábios. O que ela sabia de tão grave? E quem eram aqueles homens misteriosos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Verônica ficou ali, parada, que nem estátua de sal. A boca entreaberta, os olhos vidrados no asfalto quente. A galera começou a se dispersar, meio sem graça, meio assustada. O show tinha acabado de um jeito bizarro. Dona Maria continuava sentada, com aquele sorriso esquisito nos lábios. Parecia que sabia de tudo, que tinha orquestrado cada detalhe daquele circo. Verônica sentiu um calafrio. Precisava falar com ela. Precisava saber o que Zé Luiz sabia. O que ele ia contar. Dona Maria! Verônica começou, a voz tremendo. O que ele ia dizer? A mendiga não respondeu de imediato. Continuou olhando para o mar, como se estivesse vendo alguma coisa que ninguém mais via. O silêncio era cortado apenas pelo barulho das ondas e dos carros. De repente, Dona Maria virou o rosto. Fixou os olhos em Verônica. E que olhos! Não eram os olhos de uma mendiga. Não eram os olhos de uma velha. Eram olhos jovens, intensos, penetrantes. Ele ia contar a verdade, Verônica. A verdade sobre você e sobre mim, disse Dona Maria, a voz rouca, mas firme.
Verônica sentiu as pernas bambearem. A verdade? Que verdade? Ela não entendia nada. Eu não sei do que você está falando, gaguejou. Dona Maria riu. Uma risada amarga sem alegria. Sabe sim, você sabe. Só não quer admitir. E então ela se levantou, desengonçada, mas com uma dignidade surpreendente. Tirou os trapos sujos que a cobriam. E ali, em pleno calçadão de Copacabana, Verônica viu a revelação que mudaria sua vida para sempre. Dona Maria não era mendiga. Dona Maria era a cara dela. A mesma boca, o mesmo nariz, os mesmos olhos. Só que mais velha, mais sofrida. Mãe? Verônica sussurrou, a voz embargada. Dona Maria, ou melhor, a mãe de Verônica, sorriu tristemente. Finalmente me reconheceu, filha. O mundo de Verônica desabou naquele instante. A socialite rica, a mulher poderosa, a esposa de um milionário, era filha de uma mendiga. Ou melhor, de uma mulher que se passava por mendiga. Mas não era só isso. A revelação seguinte foi ainda mais chocante. E tem mais uma coisa que você precisa saber, Verônica, continuou a mãe, com a voz carregada de emoção. Zé Luiz, ele não é quem você pensa. Antes que Verônica pudesse responder, a mãe apontou para um homem que vinha correndo na direção delas. Era um dos seguranças que tinha sequestrado Zé Luiz, mas ele não parecia estar ali para protegê-las. Pelo contrário, a expressão era de fúria. Ele é seu irmão, Verônica. Zé Luiz é seu irmão, gritou a mãe, enquanto o segurança sacava uma arma. Verônica travou. Irmão? Zé Luiz era seu irmão? Aquilo não podia ser verdade. Mas o olhar desesperado da mãe, a arma apontada para ela, tudo indicava que sim. E então, o tiro. Não acertou Verônica, nem a mãe. Acertou em cheio o segurança. Ele caiu no chão, morto. E quem tinha atirado? Zé Luiz. Ele saiu de trás de um quiosque, a arma fumegando na mão. Os olhos fixos em Verônica, cheios de ódio. Vocês duas vão pagar, gritou. Vocês destruíram a minha vida. E antes que Verônica pudesse sequer respirar, Zé Luiz apontou a arma novamente. A cena congelou. O calçadão lotado, a mãe mendiga, o irmão assassino e Verônica no meio de tudo, sem entender nada. O que ia acontecer agora? Por que Zé Luiz queria matá-la? E qual era a história por trás daquela família maluca? A verdade, com certeza, era muito mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. E então, o tiro. Não acertou Verônica, nem a mãe. Acertou em cheio o segurança. Ele caiu no chão, morto. E quem tinha atirado? Zé Luiz. Ele saiu de trás de um quiosque, a arma fumegando na mão. Os olhos fixos em Verônica, cheios de ódio. Vocês duas vão pagar, gritou. Vocês destruíram a minha vida. E antes que Verônica pudesse sequer respirar, Zé Luiz apontou a arma novamente. A cena congelou. O calçadão lotado, a mãe mendiga, o irmão assassino e Verônica no meio. De tudo, sem entender nada. O que ia acontecer agora? Por que Zé Luiz queria matá-la? E qual era a história por trás daquela família maluca? A verdade, com certeza, era muito mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. Um silêncio mortal pairou no ar. Só dava para ouvir o barulho das ondas quebrando na areia e o grito de uma gaivota lá no alto. Zé Luiz tremia, a arma apontada direto para o coração de Verônica. Parecia que o tempo tinha parado. De repente, a mãe de Verônica se jogou na frente da filha. Não, Zé Luiz, não faz isso. Ela não tem culpa de nada. Zé Luiz hesitou por um segundo. Deu para ver a confusão. Nos olhos dele, a briga entre o ódio e alguma outra coisa. Talvez uma faísca de razão. Sai da frente, sua velha. Você sempre estragou tudo, berrou. Mas antes que ele pudesse apertar o gatilho,
Uma voz rouca gritou no meio da multidão. Uma voz conhecida. Zé Luiz, abaixa essa arma agora! Todo mundo se virou para ver quem era o louco que estava peitando o cara armado. E era o porteiro do prédio de Verônica. Seu Antenor, um senhorzinho simpático. Sempre de bom dia, boa tarde. O que ele estava fazendo ali? Zé Luiz riu, uma risada histérica. Seu Antenor? O que você quer aqui, seu velho gagá? Vai para casa tomar seu chá. Seu Antenor, não. Respondeu. Só continuou andando na direção deles, com uma calma que dava medo. E aí, aconteceu o inacreditável. Seu Antenor parou a poucos metros de Zé Luiz. Tirou os óculos. E, de repente, a fisionomia dele mudou completamente. Aquele senhorzinho franzino sumiu. No lugar, surgiu um homem forte, imponente, com um olhar familiar. Zé Luiz, disse seu Antenor, a voz agora grossa e firme. Eu sou seu pai. O calçadão inteiro ficou em silêncio. A galera estava chocada demais para falar qualquer coisa. Pai? Seu Antenor era pai de Zé Luiz? Mas como assim? Zé Luiz arregalou os olhos, a arma tremendo na mão. Não, não pode ser. Meu pai morreu. Seu Antenor balançou a cabeça. Não, meu filho, eu nunca morri. Eu só precisei sumir para proteger vocês. E aí ele começou a contar a história. Uma história de segredos, de traições, de um passado sombrio que envolvia a família toda. Aparentemente, o pai de Zé Luiz e Verônica tinha se envolvido com gente muito barra pesada, uns mafiosos italianos que controlavam o jogo do bicho no Rio. Para proteger a família, ele tinha fingido a própria morte e sumido do mapa, trocando de identidade e se escondendo como porteiro de prédio. Mas a verdade é que os mafiosos nunca tinham desistido de encontrá-lo. E, pelo visto, tinham chegado perto demais. Zé Luiz, consumido pela ganância e pelo ódio, tinha se aliado aos caras pra encontrar o pai e vingar a morte dele. Só que, no fundo, ele só queria a grana que o pai supostamente tinha escondido. A revelação foi um choque para todo mundo. Verônica não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A vida dela virou de cabeça para baixo em questão de minutos. Pai mafioso, irmão assassino, mãe mendiga, era demais para processar. Zé Luiz, transtornado, apontou a arma para o pai. Você mentiu para mim a vida toda. Você me abandonou. Seu Antenor não se moveu. Eu fiz o que achei que era certo, meu filho. Mas eu nunca deixei de amar vocês. Então ele abriu os braços, como se estivesse convidando Zé Luiz para um abraço. Acaba com: Isso, Zé Luiz, abaixa essa arma. A gente pode recomeçar. Zé Luiz hesitou de novo. Deu para ver a dúvida no rosto dele. A luta entre o ódio e o amor. Mas no fim o ódio venceu. Ele apertou o gatilho. Só que dessa vez o tiro não acertou ninguém. A arma falhou. Zé Luiz tentou atirar de novo, mas a arma travou. Foi aí que seu Antenor agiu. Rápido como um raio, ele desarmou o filho e o jogou no chão. Zé Luiz gritava, esperneava, não conseguia se soltar. E no meio daquele caos, seu Antenor olhou para Verônica, os olhos cheios de tristeza. Eu preciso contar uma coisa para você, filha, disse ele, a voz embargada. Uma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. E então, ele revelou um segredo. Um segredo tão chocante, tão absurdo, que fez Verônica desmaiar ali mesmo, no meio do calçadão de Copacabana. Um segredo que explicava tudo. A mendicância da mãe, a loucura do irmão, a fuga do pai. A verdade era que Verônica não era Verônica. Ela era outra pessoa. Uma pessoa que tinha sido trocada na maternidade logo depois de nascer. E a verdadeira Verônica estava ali, sentada na areia, olhando para o mar. Era a gaivota. Seu Antenor precisava contar algo que mudaria a vida dela para sempre. E então ele revelou o segredo. Um segredo tão chocante, tão absurdo, que fez Verônica desmaiar ali mesmo, no meio do calçadão de Copacabana. Um segredo que explicava tudo.
A mendicância da mãe, a loucura do irmão, a fuga do pai. A verdade era que Verônica não era Verônica. Ela era outra pessoa. Uma pessoa que tinha sido trocada na maternidade, logo depois de nascer. E a verdadeira Verônica estava ali, sentada na areia, olhando para o mar. Era a gaivota. Verônica apagou. Quando acordou, sentiu o gosto salgado da areia na boca e o sol queimando o rosto. A cabeça latejava. Abriu os olhos e viu um monte de gente em volta, cochichando. Seu antenor estava ajoelhado ao lado dela, com uma garrafinha de água. Dona Maria, de pé, olhava para o mar, com um olhar distante. Zé Luís tinha sumido. Calma, filha, bebe um pouco, disse seu antenor, a voz embargada. Verônica sentou, zonza. Aos poucos as lembranças foram voltando. A briga, o sequestro, a revelação, a gaivota. Não pode ser, murmurou. Eu não acredito nisso. Seu antenor suspiou. Eu sei que é difícil, Verônica, mas é a verdade. Eu descobri há alguns anos, quando a sua mãe, a verdadeira, me procurou. Ela estava doente. E queria te encontrar antes de morrer. Mas era tarde demais. Ela já tinha partido. Dona Maria se aproximou. Eu sempre soube, Verônica. Desde o dia em que te vi pela primeira vez. Eu reconheci o olhar da minha filha. Mesmo depois de tantos anos. Verônica olhou para as duas. Para seu antenor, com a cara sofrida de quem carrega um segredo pesado. Para Dona Maria, com a expressão serena de quem finalmente encontrou a paz. Mas e ela? Onde ela se encaixava nessa história? Quem sou eu, então? Perguntou, a voz tremendo. Seu antenor pegou na mão dela. Você é a Verônica que nós amamos, filha. Nada vai mudar isso. De repente, um grito agudo cortou o ar. Veio da areia, perto do mar. Era a gaivota. Olha, olha lá! Gritava, apontando para a água. Tem um corvo boiando. Todo mundo correu para perto. Verônica foi junto, cambaleando. E lá estava. Um corpo. Um homem. Vestido com um terno caro, todo molhado. Zé Luís. Os paramédicos chegaram em minutos. Tentaram reanimá-lo, mas não adiantou. Zé Luís estava morto, afogado. A polícia começou a investigar. Interrogaram seu antenor, Dona Maria, Verônica. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Ninguém tinha visto nada. Só a gaivota. Ela dizia que tinha visto Zé Luís entrar no mar sozinho, transtornado, gritando coisas desconexas. Mas ninguém acreditou muito nela. Afinal, era só uma gaivota, né? O corpo de Zé Luís foi levado. A multidão se dispersou. O calçadão voltou ao normal. Mas a vida de Verônica nunca mais seria a mesma. Naquela noite, Verônica não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. A troca de bebês, a mãe mendiga, o pai mafioso, o irmão assassino e a gaivota. Quem era aquela mulher? Por que ela sabia tanto? No meio da madrugada, Verônica teve um estalo. Uma lembrança. Um detalhe que tinha escapado da sua memória. A gaivota, ela usava um anel de esmeralda. Um anel que Verônica conhecia muito bem. Era o anel da sua avó. E foi aí que Verônica entendeu tudo. A gaivota não era a verdadeira Verônica. A gaivota era a mãe de Zé Luís, a amante do seu pai, a mulher que tinha planejado toda aquela vingança. E agora ela estava livre, para recomeçar, para sumir com o dinheiro de Zé Luís. Verônica sentou na cama gelada. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que impedir a gaivota. Mas como? Onde ela estaria agora? De repente, um barulho na porta. Alguém batendo. Verônica se assustou. Quem seria a essa hora? Quem é? Perguntou a voz tremendo. Um silêncio. E então uma voz rouca respondeu. Sou eu, Verônica, a gaivota. Preciso te contar uma coisa. Sou eu, Verônica, a gaivota. Preciso te contar uma coisa. Verônica sentiu um calafrio percorrer a espinha. A voz era calma, quase doce. Mas o arrepio foi inevitável. Abriu a porta devagar, a corrente ainda presa. A gaivota estava lá, parada no corredor,
com um sorriso misterioso no rosto. "O que você quer?" Verônica perguntou, a voz tremendo. "Calma. Querida, não precisa ter medo. Eu só quero conversar", respondeu a gaivota com a maior tranquilidade do mundo. "É sobre o Zé Luiz e sobre o seu pai." Verônica destrancou a porta, mas manteve distância. A gaivota entrou, como se fosse dona do lugar. Sentou no sofá, cruzou as pernas e acendeu um cigarro. A fumaça invadiu o apartamento, deixando um cheiro forte no ar. "Eu sei que você acha que eu sou a vilã da história", começou a gaivota, soltando a fumaça para cima. "Que eu manipulei todo mundo, que eu matei o Zé Luiz. Mas não é bem assim." Verônica não disse nada, só observava, tentando entender o que estava acontecendo. "A verdade é que o Zé Luiz era um monstro", continuou a gaivota. "Ele era obcecado por dinheiro, por poder. Ele faria qualquer coisa para conseguir o que queria." "E você não?" Verônica rebateu com raiva. A gaivota riu. "Eu? Eu só queria justiça. O seu pai, ele destruiu a minha vida. Ele me usou, me enganou, me deixou na miséria. Eu só queria que ele pagasse pelo que fez." "E o Zé Luiz?" Verônica perguntou. "Por que ele te ajudou?" A gaivota suspirou. "O Zé Luiz era meu filho, meu e do seu pai. Ele odiava o pai por ter me abandonado. Ele queria vingança, assim como eu." Verônica sentiu as pernas bambearem. Filho? Zé Luiz era filho da gaivota. "E do seu pai?" Aquilo era demais para processar. "Mas ele era seu irmão!" Verônica exclamou, horrorizada. A gaivota deu de ombros. "Ele não sabia. Eu nunca contei para ele. Ele só descobriu no dia do calçadão, quando ouviu a conversa do seu pai." Verônica ficou em silêncio, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. De repente, tudo começou a fazer sentido. A obsessão do Zé Luiz por dinheiro, o ódio pelo pai, a sede de vingança. "E você?" Verônica perguntou. "Você matou ele?" A gaivota apagou o cigarro no cinzeiro. "Eu não precisava. Ele se matou sozinho. Ele não aguentou a verdade. Não aguentou saber que tinha transado com a irmã." Verônica sentiu o estômago embrulhar. Correu para o banheiro e vomitou tudo o que tinha comido. Quando voltou, a gaivota ainda estava lá, sentada no sofá, esperando. "Eu sei que é difícil de acreditar", disse a gaivota, "mas é a verdade. E agora que você sabe, precisa fazer uma escolha." "Escolha?" Verônica perguntou confusa. "Sim, você pode continuar vivendo a sua vidinha de madame, fingindo que nada disso aconteceu. Ou você pode se juntar a mim. Podemos pegar o dinheiro do Zé Luiz e começar uma vida nova, longe daqui." Juntas, Verônica olhou para a gaivota, para os olhos frios e calculistas, para o sorriso misterioso, e pela primeira vez sentiu medo de verdade. Eu preciso pensar", gaguejou. A gaivota se levantou e caminhou até a porta. "Pense rápido, querida. O tempo está acabando e lembre-se, o sangue fala mais alto." A gaivota saiu, deixando Verônica sozinha no apartamento. A cabeça girava, o corpo tremia. O que ela ia fazer? Em quem ela podia confiar? De repente, um barulho na janela. Verônica se assustou e olhou para trás. Uma sombra se movia no escuro. Alguém estava espiando. Verônica correu até a janela e abriu a cortina. E então viu um rosto familiar. Um rosto que ela conhecia muito bem. Era seu Antenor. Só que não era o seu Antenor que ela conhecia. A fisionomia estava diferente. O olhar sombrio e na mão uma arma. Seu Antenor sorriu, um sorriso frio e cruel. "Surpresa, Verônica", disse ele, a voz rouca e distorcida. "Eu voltei para terminar o que comecei." E antes que Verônica pudesse sequer respirar, seu Antenor se transformou. A pele enrugou, os cabelos caíram, os dentes apodreceram. Em questão de segundos, o porteiro simpático se transformou em um monstro horrendo. Uma criatura infernal, um demônio. E então, Verônica entendeu.
Nada era real. Nada tinha sido por acaso. Ela era apenas uma peça em um jogo macabro. Um jogo que estava sendo controlado por forças além da sua compreensão. O mundo desabou sobre ela, e no meio do caos, Verônica ouviu uma voz familiar, uma voz que vinha de dentro dela. Na hora de acordar, Verônica. E então, Verônica acordou. Está na hora de acordar, Verônica. E então, Verônica acordou. Não estava no apartamento, nem no calçadão de Copacabana. Estava num lugar estranho. Um quarto branco sem janelas, uma cama de ferro, um lençol fino, um cheiro forte de desinfetante. Olhou para as mãos. Estavam amarradas. Tentou se mexer. Não conseguiu. Estava presa. Onde estava? O que tinha acontecido? A gaivota, seu antenor, o demônio. Teria sido tudo um pesadelo? De repente, a porta se abriu. Uma enfermeira com um sorriso simpático no rosto entrou no quarto. Bom dia, Verônica. Que bom que você acordou, disse ela. Onde eu estou? O que aconteceu? Verônica perguntou, desesperada. A enfermeira se aproximou e começou a soltar as amarras. Você está no hospital psiquiátrico. Te encontraram desmaiada no calçadão, em estado de choque. Hospital psiquiátrico? Verônica não conseguia acreditar. Teria enlouquecido de vez? Mas a gaivota, seu antenor, tudo aquilo, tentou explicar. A enfermeira balançou a cabeça. Você teve um surto psicótico, Verônica. Misturou realidade com fantasia. Mas não se preocupe. Estamos aqui para te ajudar. Não, você não entende. É tudo verdade. Eles estão me perseguindo. Verônica gritou, tentando se levantar da cama. A enfermeira a conteve com delicadeza. Calma, Verônica. Precisa se acalmar. Já chamamos o médico. Ele vai te explicar tudo. Nesse instante, um homem de jaleco branco entrou no quarto. Era alto, magro, com um olhar calmo e sereno. Olá, Verônica. Eu sou o Dr. Ricardo. Sou seu médico, disse ele, se aproximando da cama. Como você está se sentindo? Eu tô bem. Só preciso sair daqui. Eles vão me matar, Verônica implorou. Dr. Ricardo sorriu. Quem vai te matar, Verônica? Não tem ninguém aqui para te machucar. A gaivota, seu antenor. Eles são demônios. Eles querem a minha alma. Verônica gritou em prantos. Dr. Ricardo fez um sinal para a enfermeira, que se afastou discretamente. Verônica, eu sei que você passou por muita coisa, mas precisa confiar em mim. Precisa acreditar que podemos te ajudar. Eu não confio em ninguém. Todos mentem para mim. Verônica berrou, se debatendo na cama. Dr. Ricardo suspirou. Eu entendo a sua dor, Verônica, mas precisa se acalmar para que eu possa te examinar. Preciso saber o que aconteceu, o que você está sentindo. Verônica se acalmou um pouco, mas continuava desconfiada. Olhou para Dr. Ricardo, tentando decifrar suas intenções. Tudo bem, disse ela, finalmente. Eu vou te contar tudo, mas prometa que vai acreditar em mim. Dr. Ricardo sorriu de novo. Eu prometo, Verônica. Eu vou acreditar em você. E então, Verônica começou a contar. Contou sobre a briga com Zé Luiz, sobre a revelação da mãe mendiga, sobre seu antenor e a gaivota. Contou sobre a troca de bebês, sobre a vingança, sobre os demônios. Dr. Ricardo ouviu atentamente, sem interromper. Anotava tudo em um bloquinho, com uma expressão neutra no rosto. Quando Verônica terminou, o silêncio tomou conta do quarto. Dr. Ricardo ficou alguns minutos em silêncio, como se estivesse processando tudo o que tinha ouvido. Eu entendo, Verônica, disse ele finalmente. Você passou por uma experiência traumática. É normal que esteja confusa e assustada. Você acredita em mim? Verônica perguntou, com os olhos cheios de esperança. Doutor, Ricardo hesitou por um segundo. Eu acredito que você acredita, respondeu ele, com cautela. Mas preciso fazer alguns exames para entender o que está acontecendo com você. Preciso saber se você está realmente vendo essas coisas, ou se é tudo fruto da sua imaginação. Verônica sentiu o coração afundar
Ela sabia que Dr. Ricardo não acreditava nela. Ele achava que ela era louca. Eu não vou fazer nenhum exame, gritou, se levantando da cama. Eu vou sair daqui. Eu preciso encontrar a gaivota e seu antenor. Eles estão tramando alguma coisa. Dr. Ricardo tentou acalmá-la, mas Verônica estava fora de si. Começou a gritar, a espernear, a chutar a porta. A enfermeira entrou correndo e segurou Verônica com força. Dr. Ricardo se aproximou com uma seringa na mão. Sinto muito, Verônica, mas preciso fazer isso, disse ele, com pesar. Verônica resistiu, mas não tinha forças para lutar contra os dois. Sentiu a picada da agulha no braço, e em poucos segundos a visão começou a embaçar. Não, por favor, não me deixe sozinha, murmurou, antes de perder a consciência. Quando acordou de novo, Verônica se sentia fraca e confusa. Estava amarrada na cama, com uma camisa de força. A cabeça latejava e a boca estava seca. Olhou em volta e viu que o quarto estava diferente. As paredes eram acolchoadas e não havia nenhum objeto que pudesse ser usado para se machucar. Verônica estava em uma cela de isolamento. De repente a porta se abriu e Dr. Ricardo entrou no quarto. Tinha uma expressão séria no rosto. Verônica, preciso te contar uma coisa, disse ele, se aproximando da cama. Fizemos alguns exames e descobrimos algo surpreendente. Verônica olhou para ele, com medo. O que foi? O que vocês descobriram? Dr. Ricardo respirou fundo. Descobrimos que você não é a Verônica. O quê? Verônica perguntou confusa. Seu DNA não bate com o da família da Verônica. Você não é filha da Dona Maria, nem irmã do Zé Luiz. Você é outra pessoa, explicou o Dr. Ricardo. Verônica sentiu o mundo girar. Já não sabia mais quem era, de onde vinha, qual era sua história. Teria vivido uma mentira a vida toda? Mas quem sou eu, então? Perguntou em prantos. Ricardo hesitou por um momento. Ainda não sabemos ao certo, mas encontramos uma pista, uma marca de nascença, no seu ombro. Verônica olhou para o ombro. Não conseguia ver nada, por causa da camisa de força. Que marca? Perguntou, curiosa. Dr. Ricardo se aproximou e abriu a camisa de força. Revelou o ombro de Verônica. E lá estava, uma pequena marca de nascença. Um desenho familiar. Um desenho que Verônica conhecia muito bem. Era uma gaivota. Verônica arregalou os olhos em choque. Não podia ser. Era impossível. Não, isso não pode ser verdade, murmurou. Dr. Ricardo se afastou, com uma expressão sombria no rosto. Sinto muito, Verônica, mas parece que você é a gaivota. E então a porta da cela se abriu. E quem entrou? Não era a enfermeira, não era Dr. Ricardo. Era seu antenor, com um sorriso diabólico no rosto. E nos braços, uma seringa, cheia de um líquido verde e viscoso. Hora de dormir, Verônica, disse ele com uma voz rouca e cavernosa. Dessa vez, para sempre. Verônica gritou, desesperada, mas ninguém podia ouvi-la. Estava presa em um pesadelo sem fim. Um pesadelo que estava apenas começando. Hora de dormir, Verônica, disse ele, com uma voz rouca e cavernosa. Dessa vez, para sempre. Verônica gritou, desesperada, mas ninguém podia ouvi-la. Estava presa em um pesadelo sem fim. Um pesadelo que estava apenas começando. Seu antenor se aproximou, a seringa brilhando à luz fraca. Verônica fechou os olhos esperando a picada, mas de repente, um estrondo. A porta da cela voou pelos ares, estilhaçando-se contra a parede. Um silêncio mortal. Seu antenor paralisou, a seringa tremendo na mão. Verônica abriu os olhos, incrédula. Na porta, parado como um gigante, um homem. Não era um médico, nem um enfermeiro. Era Jorginho. O bicheiro, o cara que controlava a área toda ali perto. Jorginho, com seus seguranças fortões atrás dele. Que palhaçada é essa aqui? Trovejou Jorginho, a voz fazendo ecoar pelos corredores. Seu antenor engoliu em seco, a cor sumindo do rosto. Jorginho, o que você tá fazendo aqui?
Não é o que você tá pensando, balbuciou. Jorginho riu, uma risada fria que arrepiava a espinha. Ah, não? Então me explica, seu Antenor. Ou melhor, Dom Corleone. Achou que me enganar por quanto tempo, hein? Verônica não entendia nada. Dom Corleone? Seu Antenor era um mafioso de verdade? Jorginho fez um sinal com a mão. 2 seguranças agarraram seu Antenor, imobilizando-o. A seringa caiu no chão, rolando para perto de Verônica. Você é bom de disfarce, tenho que admitir, continuou Jorginho, se aproximando de Verônica. Se passando por porteiro, por bom samaritano, mas comigo não cola. Eu sei quem você é de verdade. E sei o que você fez. Jorginho se abaixou, olhando nos olhos de Verônica. Sabe, a Verônica, a verdadeira Verônica, era minha filha. O mundo de Verônica parou. A ficha caiu como uma bomba. A troca de bebês, a vingança, a gaivota. Tudo fazia sentido agora. Você sabia, Verônica sussurrou, a voz embargada. Jorginho sorriu, um sorriso triste e vingativo. Eu sempre soube, desde o começo, e esperei a hora certa para me vingar. De todos vocês. Ele se levantou e fez outro sinal. Os seguranças arrastaram seu Antenor para fora da cela. Os gritos dele ecoavam pelos corredores, mas logo foram abafados. Jorginho se virou para Verônica, o olhar fixo nela. Agora, querida, chegou a sua vez de pagar. Mas não vou te matar. Seria muito fácil. Você vai sofrer muito mais. Ele se aproximou e soltou as amarras de Verônica. Ela estava livre, mas aterrorizada demais para se mexer. Você vai viver, disse Jorginho, a voz fria como gelo. Vai viver sabendo a verdade. Vai viver sabendo que destruiu a minha família. E vai viver sozinha. Jorginho saiu da cela, deixando Verônica sozinha e desesperada. Mas, antes de desaparecer no corredor, ele parou e olhou para trás, com um sorriso macabro no rosto. Ah, e mais uma coisa, disse ele. A gaivota, ela também era minha filha, irmã da Verônica. E você, querida, você é a culpada pela morte das duas. E então ele sumiu. Verônica ficou ali, paralisada, a mente em branco. Jorginho era o pai da Verônica e da gaivota? Ela era responsável pela morte das duas? De repente, um barulho. Um clique. A porta da cela se fechou, trancando Verônica lá dentro. No escuro, no silêncio, na solidão. Mas não estava. Completamente sozinha. Um sussurro, um murmúrio. Uma voz familiar. Verônica. A voz vinha de dentro dela, da sua cabeça, da sua alma. Verônica, me ajude. E então Verônica entendeu. Ela não estava louca, não estava delirando. As vozes eram reais e precisavam da ajuda dela. Mas quem eram elas? E o que queriam? A verdade, com certeza, é muito mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. E Verônica estava prestes a mergulhar, de cabeça, nesse abismo. Sem saber se conseguiria voltar. Verônica, me ajude. A voz sussurrava dentro dela, fraca, quase inaudível. Mas era insistente, e vinha acompanhada de uma dor lancinante, uma pontada forte no peito. Quem estava chamando? O que queriam dela? Verônica fechou os olhos, tentando se concentrar. A voz parecia vir de dentro do seu coração. De repente, uma imagem surgiu na sua mente. Uma menina, pequena, magrinha, com os olhos arregalados de medo. Estava presa em um quarto escuro, amarrada a uma cadeira. Chorava baixinho, chamando por socorro. Quem é você? Verônica perguntou em pensamento. O que você quer? A menina não respondeu, apenas continuou chorando, e a dor no peito de Verônica se intensificou. De repente, outra imagem. Um homem, alto, forte,
com um olhar frio e calculista. Estava parado na porta do quarto, observando a menina com um sorriso cruel no rosto. Verônica reconheceu o homem. Era Jorginho. Não, Verônica gritou, em pensamento. Deixe ela em paz. Jorginho não ouviu. Entrou no quarto e se aproximou da menina. Tirou um objeto do bolso. Uma faca. Verônica sentiu um arrepio na espinha. Sabia o que ia acontecer. Não! Gritou de novo com todas as suas forças. Por favor, não faça isso. Mas era tarde demais. Jorginho levantou a faca e a imagem sumiu. A dor no peito se tornou insuportável. Verônica sentiu que ia explodir. E então, a verdade. Uma verdade terrível, devastadora, que mudaria tudo para sempre. Verônica não era Verônica. Não era a gaivota. Não era nenhuma das duas. Verônica era a menina. Ela era a filha de Jorginho. A verdadeira Verônica. A que tinha sido trocada na maternidade. A que tinha sido sequestrada e torturada por anos. Que tinha morrido. E agora estava de volta. A mente de Verônica se abriu. Lembranças, sensações, emoções, tudo invadiu sua consciência de uma vez. A infância roubada, o sofrimento, o medo e o ódio. Um ódio profundo, visceral, contra Jorginho. Ela não era mais a Verônica rica e mimada, nem a gaivota vingativa. Era a vítima, a sobrevivente, a justiceira. Estava disposta a tudo para se vingar. Naquele instante, a porta da cela se abriu de novo. Mas não era Jorginho. Era um dos seus capangas. O chefe mandou te levar, disse o homem, com a voz grossa. Ele quer te mostrar uma coisa. Verônica não respondeu, apenas se levantou e seguiu o homem pelos corredores escuros. Sabia para onde estava indo. Sabia o que ia acontecer. Chegaram a uma sala grande, iluminada por uma única lâmpada. No centro, uma cadeira. E amarrado à cadeira, seu antenor. Ou melhor, Dom Corleone. Jorginho estava sentado em uma mesa, com um sorriso macabro no rosto. Que bom que você chegou, Verônica, disse ele, com a voz fria. Tenho uma surpresa para você. Jorginho fez um sinal com a mão. O capanga se aproximou de Verônica e colocou um objeto em suas mãos, uma faca. Verônica olhou para a faca e para Jorginho. Entendeu o que ele queria. Mate ele, disse Jorginho, com um sorriso sádico. Mostre que você é minha filha. Verônica olhou para seu antenor. Ele estava apavorado, suando frio. Implorava com os olhos. Por favor, Verônica, não faça isso, murmurou. Verônica hesitou por um segundo. Mas então, a imagem da menina presa no quarto escuro surgiu na sua mente, e o ódio voltou a tomar conta dela. Levantou a faca e não, gritou uma voz. Todos se viraram. Na porta, parada como uma estátua, Dona Maria, a mãe mendiga. Não faça isso, minha filha, implorou. Com os olhos cheios de lágrimas. Não se torne um monstro como ele. Verônica paralisou. Olhou para Dona Maria, para o rosto sofrido, para o olhar cheio de amor. E então a faca caiu de suas mãos. Jorginho se levantou furioso. Sua velha intrometida! O que você está fazendo aqui? Dona Maria avançou ignorando Jorginho. Se aproximou de Verônica e a abraçou com força. Eu sei quem você é, minha filha, sussurrou em seu ouvido. Eu sempre soube, e eu te amo, não importa o que aconteça. Verônica retribuiu o abraço, sentindo o calor da mãe. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu-se segura. Mas a segurança durou pouco. De repente, um tiro. Dona Maria caiu nos braços de Verônica, com um buraco no peito. Jorginho estava com a arma na mão, com um olhar de fúria no rosto. Você me desobedeceu, gritou, com a voz transtornada. Agora vai pagar por isso. Jorginho apontou a arma para Verônica. Ela fechou os olhos, esperando o tiro. Mas o tiro não veio. Em vez disso, sentiu um baque forte.
Abriu os olhos e viu Jorginho caído no chão, com uma faca cravada nas costas. Quem tinha feito isso? Verônica olhou em volta, desesperada, e então viu, parado atrás de Jorginho com a faca ensanguentada na mão, seu Antenor, com um sorriso diabólico no rosto. Surpresa, Verônica, disse ele. Eu sempre fui o melhor nesse jogo. E agora é hora de dar o checkmate. E antes que Verônica pudesse sequer respirar, seu Antenor apontou a faca para ela. O que ia acontecer agora? Seu Antenor apontava a faca. O que ia acontecer agora? Verônica travou, o corpo paralisado. Medo, confusão, desespero, tudo se misturava. Dona Maria caída, um fio de sangue escorrendo da boca. Jorginho estirado, os olhos arregalados. E seu Antenor, um monstro. Sempre subestimei você, Verônica, disse ele, a voz carregada de ódio. Achava que era só uma patricinha burra. Mas você tem um papel importante nessa história. E agora chegou a hora de cumprir o seu destino. Seu Antenor avançou, a faca brilhando sob a luz fraca. De tanto rir. Vocês são tão ingênuos, disse ele entre gargalhadas. Acharam mesmo que eu ia matar vocês? Que eu ia entregar o jogo assim de bandeja? Verônica não entendia nada. O que estava acontecendo? Seu Antenor parou de rir e limpou as lágrimas dos olhos. Olhou para Verônica com um sorriso sádico no rosto. A verdade, Verônica, é que nada disso importa, disse ele. Nem a Verônica, nem a Gaivota, nem o Jorginho, nem a sua mãezinha de Araque. Vocês são apenas peões no meu tabuleiro. E então ele revelou. Eu não sou seu Antenor. Nunca fui. Sou o pai de vocês. O pai? Como assim? O pai de quem? Seu Antenor riu de novo, vendo a confusão no rosto de Verônica. De todos vocês, explicou. Da Verônica, da Gaivota, do Zé Luiz e de você. Verônica sentiu as pernas bambearem. Aquilo não podia ser verdade. Era demais para suportar. Eu sempre estive no controle, continuou seu Antenor, com orgulho. Manipulei todos vocês, usei todos vocês para chegar onde eu queria. E agora, finalmente consegui. Ele se aproximou de Jorginho e pegou um objeto que estava escondido no bolso do bicheiro. Uma chave. A chave para a minha liberdade, disse ele, com um sorriso triunfante. A chave para o tesouro. Verônica olhou para ele, horrorizada. O que ele estava tramando? Seu Antenor se virou e caminhou até uma parede. Apalpou a superfície, procurando. Por algo, de repente, encontrou um botão. Apertou o botão e a parede se abriu. Um corredor escuro e iluminado por tochas. Um corredor que levava para o desconhecido. Seu Antenor sorriu, satisfeito. Adeus, Verônica, disse ele, entrando no corredor. Foi bom te conhecer, mas agora tenho um império para construir. E sumiu na escuridão. Verônica ficou ali, parada, sem reação. O pai? Dom Corleone? Um tesouro escondido? O que estava acontecendo? De repente, um tremor. As paredes começaram a tremer, o chão a vibrar. O hospital psiquiátrico estava desmoronando. Verônica precisava sair dali. Precisava descobrir a verdade. Precisava se vingar. Mas como? Para onde ir? Em quem confiar? De repente, um sussurro em seu ouvido. Verônica. Ah! Voz da filha de Jorginho. A verdadeira Verônica. Me encontre no cais. E então o silêncio. Verônica respirou fundo, decidida. Tinha um encontro marcado. E não ia se atrasar. Correu para fora da sala, pelos corredores em ruínas do hospital. Tinha que chegar ao cais. Tinha que descobrir quem era, de verdade. Mas não estava sozinha. No meio do caos, uma sombra. Uma figura conhecida. A Gaivota, com um sorriso macabro no rosto. Onde você pensa que vai, Verônica? Perguntou ela. A voz fria como gelo. Ainda não terminamos. Verônica travou. A Gaivota estava viva. Como?
O jogo só está começando, continuou a gaivota, avançando na direção de Verônica. E você é a peça-chave. De repente, um estrondo. O teto desabou, separando Verônica e a gaivota. Fumaça, poeira, destroços, tudo caiu sobre elas. Verônica tossiu, tentando enxergar. A gaivota tinha sumido. Ela precisava sair dali, agora. Correu para fora do hospital, para a noite escura e tempestuosa. A chuva caía forte, o vento uivava. A cidade era um caos. Mas Verônica não se importava. Tinha um objetivo. Tinha que chegar ao cais. No meio da multidão, uma figura familiar. Um homem de terno, com um chapéu cobrindo o rosto. Seu Antenor. Ele parou, olhou para Verônica e sorriu. Um sorriso que dizia tudo. Aquele jogo estava longe de terminar. E Verônica estava no centro dele. Verônica correu. A chuva chicoteava o rosto, misturando-se. As lágrimas. O cais era a única pista. Tinha que chegar lá. Mas seu Antenor, ele estava em todo lugar. E a gaivota, será que estava viva? O cais, a água batendo forte nas pilastras, o cheiro de maresia, as luzes bruxuleantes. E ela, a filha de Jorginho, a Verônica verdadeira, de pé, olhando para o mar. Você veio, disse ela, sem se virar. A voz, suave, calma. Quem é você? Verônica perguntou, o medo corroendo por dentro. A Verônica verdadeira se virou. Um rosto familiar, o mesmo rosto de Dona Maria. Jovens intensos. Eu sou você, respondeu. E você é eu. Um clarão. A polícia. Sirenes, gritos, correria. Seu Antenor, preso, algemado. Um sorriso de escárnio. No rosto. A gaivota, caída, baleada, um olhar de ódio. Acabou, disse a Verônica verdadeira. Ele não vai mais nos machucar. Mas não era verdade. Uma explosão. O cais tremeu. O fogo subiu aos céus. Seu Antenor sumiu. A gaivota também. Verônica e a Verônica verdadeira se abraçaram. Forte, desesperadamente, unidas, finalmente. Mas a paz durou pouco. Ele vai voltar, disse a Verônica verdadeira, os olhos cheios de pavor. Ele sempre volta. O que viria a seguir? Ninguém sabia. A verdade era um mistério. E Verônica estava pronta para enfrentá-lo. Juntas, mas algo ficou no ar? Uma pergunta, uma dúvida cruel. Quem era a Verônica verdadeira? E o que ela realmente queria? E você, tá preparado para essa resposta? Agora escuta aqui. Você precisa se inscrever agora no canal. É a única forma de saber o que vai acontecer. Mostra pra gente que você tá curtindo essa história maluca e alimenta o algoritmo pra gente trazer mais. E munde a seção de comentários com suas reações. Queremos saber o que você achou desse final inesperado. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles vão pirar. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal assim. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos lá!